Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos aqui para a nossa aula 3 de matemática básica. Hoje vamos estar revisando a continha de subtração com números naturais. Então, a subtração é uma das operações básicas da matemática, assim como a divisão, a multiplicação, a adição, e também é uma operação essencial para o nosso dia a dia. Ela é considerada a operação inversa da adição. Calcular a subtração entre dois números, pessoal, é diminuir uma certa quantia de outra já existente. Então, de forma bem básica aqui, se eu tenho 3 bananas e eu tiro uma banana, todo mundo sabe, né, que nós vamos ficar com 2 bananas. Então, a subtração é isso, é diminuir uma certa quantia de outra já existente. Na subtração, assim como na adição, cada termo, né, cada elemento, ele recebe um nome. Nesse caso aqui, fazendo 3 menos 1 igual a 2, esse 3 aqui, ele é chamado de diminuendo. E esse 1 aqui, ele é chamado de subtraindo. Esse resultado aqui, ele é chamado de resto ou diferença, né? Subtraindo é a quantidade que a gente está tirando aqui do diminuendo. Para a gente fazer a continha da subtração, nós precisamos também nos lembrar da aula passada. Nós também recorremos ao valor posicional dos números, ou seja, nós temos que subtrair coluna com coluna, fazendo unidade menos unidade, dezena menos dezena, centena menos centena. Por isso que eu falei, a aula de sistema de numeração decimal é muito importante, você precisa aprender. Então, aqui, nós temos que fazer quantos que é 138 menos 25. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é organizar a nossa continha. Porque se você fazer assim, 138 menos 25, vai dar errado. Você tem que recorrer ao valor posicional. Ou seja, você tem que colocar, ó, primeiro nomear unidade, dezena, centena, unidade, dezena. E agora organizar aqui as colunas, colocando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então, nós vamos ter aqui, ó, 138, você sempre coloca o maior número em cima, menos aqui, né, o sinal de subtração, menos 25. E agora é só colocar o sinal de igual e fazer aqui essa subtração. Então, você tem 8 e tira 5, fica com 3. Você tem 3 e tira 2, você fica com 1. E você tem 1, e aqui é como se tivesse o 0, né? Você tem 1 e tira nada, você fica com 1. Então, o resultado aqui da nossa subtração é 113. Tranquilo, não é? Vamos aqui também ver, assim como nós falamos da adição com reserva, nós vamos falar aqui da subtração com reserva, que é aquele famoso pedir emprestado ao vizinho à esquerda. Isso acontece quando o minuendo, pessoal, é menor do que o subtraindo, não sendo possível realizar a conta com os números naturais. Vamos entender isso através aqui de 2 exemplos bem simples, para ficar bem claro aqui de forma visual. Então, primeiro eu tenho que fazer quantos que é 35 menos 18. Então, nós já sabemos organizar a dezena com unidade com unidade, dezena com dezena. Então, nós vamos fazer aqui, é 35 menos 18. Então, nós colocamos aqui o sinal de menos, o sinal de igual. E agora, vamos fazer aqui, começando pelas unidades, né? Como a gente sempre tem que fazer. Então, quando eu vou fazer aqui, ó, 5, vou tirar 8, não dá. Por quê? Porque o 5 é menor do que o 8. Então, para eu conseguir fazer essa continha, eu tenho que pedir ao vizinho aqui ao lado emprestado. Só que o vizinho, ele é dezena. Então, quando ele me emprestar uma dezena, ele vai ficar com 2 dezenas. E aqui vai virar 15 unidades, pessoal. Por que aqui vai virar 15? Porque uma dezena é igual a 10 unidades. Então, quando esse vizinho aqui me empresta uma dezena, eu passo a ter 5 unidades mais 10 unidades, eu fico aqui com 15 unidades. Agora sim dá para eu fazer essa subtração, porque 15 é maior do que 8. Então, ó, 15 menos 8, isso é igual a 7. E agora 2 menos 1, isso é igual a 1. Então, quantos que é 35 menos 18? Isso é igual a 17, ok? Se você tem dúvidas, se você acertou,
o resultado aqui da sua subtração, é só você pegar o resultado, que aqui o resto, a diferença, e somar aqui com o seu subtraindo. Então, se você fizer assim, ó, 17 mais 18, isso tem que ser igual a 35. Então, quantos que é 7 mais 8 é igual a 15, vai 1, né? 1 mais 1 mais 1, isso é igual a 3. Então, o nosso resultado, né, está correto, ok, pessoal? Agora, nós vamos apagar aqui para a gente fazer aqui o nosso segundo exemplo. Ok? Agora, nós temos que calcular quantos que é 900 menos 18. Então, nós sabemos o quê? Que nós temos as unidades, dezenas e centenas. Unidade e dezena. Então, vamos fazer aqui 900 menos 18. Ok? E agora a gente precisa fazer 0 menos 8, mas não dá, pessoal, porque o 0 é menor do que o 8. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pedir emprestado ao vizinho do lado. Mas o vizinho do lado também não tem nada para emprestar para a gente. O que a gente faz? Esse vizinho aqui vai pedir a outro vizinho aqui à esquerda também emprestado. Só que esse vizinho aqui, como ele é bonzinho, ele vai emprestar uma centena, beleza? E vai ficar com 8 centenas. Nós sabemos, pessoal, que uma centena é igual ao quê? A 10 dezenas. Então, quando esse vizinho me emprestar uma centena, aqui eu vou ficar com 10 dezenas. Olha só, agora o vizinho aqui ao lado pode emprestar aqui para esse necessitado aqui que precisa fazer essa diferença. Então, aqui ele tem 10 dezenas. Ao emprestar uma dezena, ele vai ficar com 9 dezenas. E nós sabemos o quê? Que uma dezena são 10 unidades. Então, aqui ele tinha 0 com mais 10, vai ficar aqui com 10 unidades, ok? Agora, a gente pode fazer aqui a nossa subtração. Nós vamos ter aqui, ó, 10 menos 8, isso é igual a 2. 9 menos 1, isso é igual a 8. E 8 menos nada, isso é igual a 8. Então, o nosso resultado aqui é igual a 882. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Agora, nós vamos falar um pouco sobre propriedades da subtração. Você lembra lá que nós vimos que a adição ela é comutativa? Isso daqui não acontece com a subtração. No sentido de que, se você fizer, conforme eu coloquei aqui no exemplo, só vou fazer aqui maior, 5 menos 4, isso é igual a 1. Agora, se você fazer 4 menos 5, isso vai ser igual a menos 1, ok? Nós vamos aprender isso daqui com mais propriedade, com mais tempo, quando a gente for falar de subtração com números inteiros, onde nós vamos aprender as regras de sinais, ok, pessoal? E nós também vimos na adição que nós temos um elemento neutro, né? Aqui na subtração nós até temos, mas tem uma ressalva. Olha só, embora um valor menos 0 não altere o resultado, ou seja, se você fizer assim, ó, 5 menos 0, isso vai dar 5, não vai alterar o resultado. Agora, se você fizer assim, 0 menos 5, isso vai alterar o resultado. O contrário é falso, isso daqui vai dar menos 5, ok? Nós vamos estar vendo esses dois casos aqui quando a gente estudar a subtração e a adição com números inteiros, ok, pessoal? Para finalizar aqui a nossa aula de subtração, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas ideias aqui da subtração. A gente vê isso muito quando a gente vai no supermercado, né? A gente vai comprar uma mercadoria, passa lá no caixa e a pessoa fala, ó, deu R$45. Aí você dá uma nota de R$50 e aí o seu troco, isso daí é uma continha de subtração. É uma ideia de subtração, de continha de menos que a gente vê muito no nosso dia a dia. Mas nós temos aqui outras ideias, né, associadas à subtração para a gente estar vendo aqui como exemplo. Muitas pessoas elas têm dificuldades de identificar qual continha usar nas questões, dos probleminhas. E isso vem com a prática, mas também conhecendo as palavras-chave e também conhecendo as ideias de cada operação.
ok? Então aqui nós temos 3 exemplos para a gente estar vendo um pouco melhor sobre isso, tudo bem? Nós temos aqui a primeira ideia, que é tirar uma quantidade de outra. Então, conforme aqui que nós já falamos, então nós temos aqui um exemplo aqui. Norberto, ele tem R$227 e vai comprar uma calça de R$55. Então, quanto ele ainda vai ficar? Em outras palavras, qual é o resto? Qual é a diferença? Faça uma continha de menos. É isso que, em outras palavras, aqui essa pergunta está dizendo. Então, se você fizer 227 menos 55, você vai encontrar aqui 172, que é quanto ele ainda vai ter de dinheiro depois de comprar a calça. Ok, pessoal? A outra ideia aqui é de completar quantidades. Então, nós temos aqui, ó, Juvenal. Ele tem R$359 na poupança e quer comprar uma televisão de R$600. Então, quanto falta para comprar o televisor? Então, não está falando aqui de forma explícita, faça uma continha de menos, faça uma subtração. Mas essa daqui é uma das ideias de subtração. Porque se você fizer R$600 menos 359, você vai encontrar 241. Esse aqui é o valor que falta para ele completar os R$600. A mesma ideia é que, por exemplo, você tem um álbum que tem no total 30 figurinhas e você já tem 15. Então, quantas faltas para você completar o seu álbum? Faltam o quê? 15 figurinhas. Então, para você descobrir, basta fazer aqui uma continha de subtração. É a mesma ideia, tudo bem, pessoal? E outra aqui é de comparar quantidades. Então, aqui nós temos, ó, compare os pontos de Angélica com os pontos dos demais. Então, é só você fazer a diferença entre os pontos dos meninos aqui que você vai encontrar e vai fazer a comparação. É a mesma coisa que você se perguntar, João, ele tem 20 anos e Maria, ela tem 12 anos. Então, quantos anos João tem a mais do que Maria? Basta a gente fazer o quê, pessoal? Basta a gente fazer uma subtração. 20 menos 12, isso é igual a 8. Então, mais aqui uma ideia da subtração. Na prova do Enseja, você vai encontrar muito questão de variação. Ou seja, vamos supor que no mês, seu Joaquim em janeiro vendeu 10 picolé. E no mês de fevereiro, ele vendeu aqui 20 picolés. Então, o Enseja pergunta muito aqui qual é a variação. E essa variação não é nada mais, nada menos do que uma continha de subtração. É só você olhar no gráfico, né, e fazer essa diferença. 20 menos 10, isso vai ser igual a 10. Ok, pessoal? Então, aqui são várias ideias da subtração que você precisa ter em mente para quando for resolver alguma continha, para quando for resolver alguma questão, você já ter isso em mente e facilitar a sua vida, facilitar para que você resolva o problema. Ok, pessoal? Eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade, espero ter ajudado, fique com Deus, até a próxima aula, tchau, tchau.